Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quem achou pode dar um aleluia. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também os fará. Amém. Podeis tomar assento. Eu louvo a Deus nesta noite por estar com os irmãos aqui, neste evento tão maravilhoso, né? Não é maravilhoso que o pastor Daniel está indo embora? Porque ele não está indo embora, ele está sendo mudado, né? Trocado, né? Mas tem de sempre acontecer alguma coisa para ser outro ser abençoado, né, irmãos? Então, para que Natan fosse abençoado, o pastor Daniel foi, mas com certeza vai ser abençoado onde quer que esteja. E também a consagração dos irmãos ao diaconato, ao presbitério. E também essa reunião de tantos irmãos diferentes de todos os lugares, né? Mato Grosso do Sul, Paraíso do Norte, né? Ali está o Enoque, Quemuel, Rondon, Indianópolis, São Paulo. E assim é muito importante que aqui estejamos para junto presenciar e ser testemunha e cobrado do Natan, para que ele seja bem abençoado. E também dos diáconos, né? Principalmente o Éder e o Vânio, para que eles possam se comportar dignamente e não esquecer os princípios bíblicos, para que Deus possa abençoar a vida deles e toda a família. Mas pensamos na palavra porque queremos ser sucinto, porque as horas estão andando e é mais rápido, e com certeza parece que eu vi até presente ali fora, né, irmãos? Então quer dizer que vai ter mais alguma coisa social nesta noite. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, em vossa alma, corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo maior de Deus na terra é levar nós para morar com Ele, e este acontecimento chama-se arrebatamento. E a Bíblia diz que o maior evento que vai acontecer para os salvos em Cristo é subir para a glória. Ser pastor, presidente, ser pastor local, ser presbítero, evangelista, diácono é importante, mas a maior importância nesta noite é que nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida e aguardando o arrebatamento da igreja. Mas para isso acontecer, a Bíblia diz que fiel é o que vos chama, qual vos fará. Deus da sua parte vai cumprir esta palavra, mas nós precisamos permanecer fiel e irrepreensível em todo o nosso espírito, alma e corpo. Se nós olharmos como seres humanos, nós olhamos para corpo, alma e espírito, olhamos de fora para dentro, mas a palavra de Deus olha de dentro para fora. Por quê? Porque quando as coisas de Deus se manifestam no corpo, Ele já purificou o espírito, a alma, e ao seu corpo está irrepreensível para a volta de Cristo. Que nesta noite, você e eu que aqui estamos, possamos guardar isto. Para isso precisamos de mérito, de ter uma condição, de termos o testemunho da palavra de Deus. Eu estava viajando com um amigo meu, um grande homem de Deus, esta semana, sexta-feira, e ele disse para mim, na sua administração de empresa, ele falou assim: olha, na Bíblia tem a resposta para tudo. E ele afirmava, em tudo que ele fazia para administrar sua empresa, as respostas estavam na Bíblia. Guardei no meu coração. Talvez ele não é um grande pregador, mas ele é um grande homem de Deus que põe a sua vida em prática através da Bíblia. A Bíblia responde tudo, irmão, que você quer saber. Ela é a fonte de vida, ela é a fonte de norma, ela é a fonte de ética, ela é a fonte de bênção e ela é a fonte da promessa. E a maior promessa da Bíblia é o arrebatamento da igreja. O ministério é importante, o diaconato é importante, como já fizemos. Os irmãos que foi consagrado presbítero, que tem o dom de ensinar, é importante. Mas não se esqueça, como ouvimos nessa noite pelo pastor, de perguntando quem era pastor, quem era presbítero, evangelista, mas quem era membro. Eu, na minha casa, eu sempre digo, e na a oportunidade que eu tenho de dizer, uma coisa que eu não desisto, irmão, nunca, é de ir morar no céu. E se você também não desistir, não importa as dificuldades, os problemas que você tem, Deus vai guardar a sua vida. Porque a Bíblia é firme a dizer que é o Senhor que nos deu a salvação.
Ele deu e Ele não tira, é nós que perdemos. Se nós tivermos a capacidade de sermos humildes, de dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Isaías dizia, a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu os céus abertos. Estava dizendo que no ano em que ele perdeu o compromisso, alguns teólogos dizem que ele tinha compromisso com o rei, e quando o rei morreu, ele perdeu esse compromisso com o rei, mas aí a Bíblia diz que os seus olhos se abriu, e ele ouviu a voz de Deus, e Deus dizia para ele: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? E esta voz está soando até hoje. Com certeza, os irmãos que assumiram o diaconato presbitério nesta noite, o pastor Natan também, ele ouviu essa voz, e ele diz: eis-me aqui. Ele se prontificou em ser usado por Deus. Mas vem a segunda parte da pergunta: mas quem há de ir por nós? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem o nome pessoal do homem. Com certeza Natan de responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, que eu vou corresponder ao ministério. A Bíblia diz no Salmo: quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer? Quem sabe você aceitou Jesus, você já subiu o primeiro degrau, subindo ao monte do Senhor. Mas a palavra é mais firme em dizer: quem há de permanecer? Receber um cargo da parte de Deus, muitas vezes por sermos agradáveis, tem pessoas que se viram, quando recebe algo de Deus, luta para ganhar, luta para poder adquirir um cargo, tanto eclesiástico como quem sabe no secular. Mas quando chega lá, acham que foi por mérito próprio, esquece que Deus é o princípio, esquece que a palavra tem a promessa das bênçãos em nossas vidas, se nós permanecermos irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. E aí achamos que nós estamos neste lugar por mérito próprio, e aí perdemos a capacidade, porque Deus dá pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, para servir a igreja de Cristo. A prioridade de Deus na terra é a igreja. O maior patrimônio de Deus na terra é a igreja. Se você entender isso, o seu ministério vai fluir nesta noite, nesses dias, até Jesus arrebatar a igreja. E recebendo esse dom de Deus, nós incumbimos aqui que da parte de Deus, pastor Natan, não vai faltar nada. Os diáconos, não vai faltar nada da parte, porque fiel é Ele é fiel. Mas se nós estivermos com eles, nós seremos fiéis ao que nós somos chamados. Irrepreensível. Nesta irrepreensão, Deus está dizendo que a cada dia, a cada manhã que levantamos, devemos saber aonde caímos, aonde tropicamos em algum lugar, que é aonde balanceamos, sabendo que Deus é o Senhor da nossa vida. Ele que é o autor da nossa salvação, Ele que fez e conhece os nossos dias, conhece o nosso andar, o nosso levantar. Eu posso olhar pelos irmãos agora, para as irmãs, todos os irmãos que aqui estão presentes, na minha frente, na minha retaguarda, olhar para os irmãos com os olhos que Deus me deu para ver. Eu vejo situações, eu vejo condição, eu vejo desejo, mas isso só realiza quando Deus, no seu Espírito, está morando em você, se manifesta, e a glória de Deus passa em sua vida, arrebatando você para entender esta palavra, o que é ser irrepreensível para a glória de Deus. Deus ainda hoje, por quê? Porque muitas vezes conhecemos pela palavra grandes milagres, mas existe milagre aqui, e o maior milagre é quando Deus reúne um povo como este, para regozijar no Espírito que aqui habitam entre nós, se manifestando com línguas estranhas. O trabalho é árduo, porém a recompensa é grande na glória, porque Deus é fiel. Um dia encontrei um moço, e ele me disse: olha,
eu estou sem direção, perdi a família, perdi o ministério, e eu não tenho para onde voltar. Ele usou até uma palavra meia chula, disse: olha, eu estou como se fosse um cachorro que caiu de uma mudança. O que eu tinha foi embora, e eu não tenho para onde voltar. Mas nesta noite, irmãos, além de ter uma casa como esta para glorificar o Deus que nós recebemos e aceitamos, nós temos um céu para voltar e ir com Cristo. Porque Deus fez essa promessa, mas o que Ele não falha nenhum tio e nem muda da sua palavra, mas Ele quer que nós sejamos irrepreensíveis. Levantamos de manhã e vemos que Deus é a glória. A Bíblia diz que o mundo é construído primeiro por princípios, o mundo é construído por normas, regras, leis e ética. Mas normas, leis, regras e ética, as pessoas mudam. Estatuto, as pessoas mudam. Muitas vezes para beneficiar alguém ou outro, ou mesmo um corpo de Cristo ou uma empresa. Mas princípio não se muda. A Bíblia diz que o princípio é Deus e Ele não muda, Ele é imutável. E todos que aqui nesta noite receberam o ministério da parte de Deus, não se esqueça deste princípio, que é obedecer a palavra de Deus, ser irrepreensível. Nem que muitas horas essa obediência nos traz, quem sabe, mágoa, tristeza, né, pastor Zé Rodrigues? Mas ela terá uma recompensa, porque esta é para os obedientes e irrepreensível. E nesta noite eu quero vos dizer que muitas pessoas, mas por que o Senhor fez a menção de usar Paulo a escrever que devemos ser irrepreensível no espírito, irrepreensível na alma, irrepreensível no corpo? Porque se ele falasse só no corpo, qualquer um seria. Se ele falasse, quem sabe, no espírito ou só no corpo, quase todos conseguiriam. Porque aí nós jogarmos, o corpo não consegue, ou o espírito não consegue, porque o espírito foi dado por Deus. Olha, Deus, eu não sou irrepreensível no espírito, porque o Senhor me deu esse espírito. Mas quem sabe o Senhor disse: olha, eu quero no espírito, eu quero na alma, e eu quero no corpo. Muitas pessoas estão querendo ser irrepreensível no corpo, e começa de fora para dentro, e muitas vezes não consegue chegar nem na alma, e nem na janela que abre para Deus, que é o Espírito. Mas nesta noite o Senhor quer reger o seu espírito, quer reger o que guarda, que é a alma, que vai à eternidade com resultado, para que o seu corpo seja testemunho vivo, como diz Romanos: apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto com raciocínio. Nesta noite, meu irmão, seja um homem, uma mulher que apresenta o seu corpo com um raciocínio, com um pensamento firme, para prestar um culto a Deus, porque Ele está aqui. E você tem uma salvação que você um dia, nós recebemos ela através do arrebatamento, que ela vai ser administrada quando o Senhor recolher a igreja. E só vai ficar no arrebatamento os que desistir de Deus. Os que não desistir do Senhor vai ser salvo, porque nós não somos salvos pelo mérito que temos ou pelo que fazemos. Nós somos salvos porque a misericórdia e a graça de Deus nos alcançou e nos deu esse direito. Você tem o direito de ir para o céu. Quem pode nesta noite levantar sua mão e glorificar o Senhor por ter salvação? E a Bíblia diz: não vem de vós para que não se gloriem, mas isso é dom de Deus na sua vida. O que eu preciso fazer, pastor, então, para subir no arrebatamento? É ser irrepreensível na presença de Deus, é ser agradável. Hoje eu fiquei muito feliz, sempre fui feliz, quando meu filho disse que ia mudar a Maringá. Eu liguei para o Natan e pedi para ele cuidar dele para mim, e ele cuidou muito bem. Que Deus o abençoe. Mas hoje, quando eu vi pessoas do Mato Grosso do Sul vindo aqui, os meus sobrinhos de Paraíso do Norte,
aqui, pastor José Rodrigues. E aí o que me chamou a atenção nesta noite também, por tudo isso, é que foi um obreiro que apresentou ele ao diaconato, o segundo obreiro apresentou ao presbitério, e o terceiro apresentou ao evangelista. Você é homem de Deus, e a proteção tua é de Deus, mas Deus usou os homens que Ele tem aqui na terra com capacidade para abençoar a tua vida. Natan, ame a igreja. O maior dom de Deus na terra, a maior preciosidade de Deus na terra é a igreja de Cristo. Se eu, pela minha natureza de Moisés, quem sabe, grito em alguns momentos com algumas pessoas que me amam e rodeiam comigo, mas ao púlpito para a igreja, eu nunca levantei a minha voz. Está ali o pastor vice-presidente, pastor Raimundo, presbítero Raimundo, também segundo vice-presidente. Eles nunca são testemunhas, nunca fiz isso, porque Deus me deu um patrimônio dele na terra, para que eu juntamente cuidasse ele. Natan, ame a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é a dádiva de Deus. Os irmãos diáconos, as vezes que aqui estão essa noite, ser crente é coisa boa. Quero dizer para os irmãos, para terminar minha fala nesta noite, é bom ser crente. Além de ter promessa do céu, além de ir morar no céu, além de ser restaurado por Cristo, é uma dose forte. Quem sabe endividado muitas vezes, o crente, por ser mau administrador, talvez doente, porque judiou muito do corpo no passado, fica doente, ou quem sabe por uma aprovação, com dores, mas chora, fala línguas estranhas. Me lembrei de uma mensagem do ano de 78 do Moacir Ferreira, que ele pregava num LP grande assim, não sei se alguém aqui recorda. E ele perguntou e falou assim: olha, eu gostaria que os cientistas e sábios da época pudessem fazer uma pessoa, irmão do Mauro, e fazer-se uma pessoa. Hoje, quem sabe, pode até construir a célula tronca, e a ciência está crescendo, e pode um dia formar-se uma pessoa assim. E ele falou assim: eu quero, em 78, irmão, ninguém sonhava com isso. E ele falou assim: olha, eu quero que você entre num laboratório, no tubo de ensaio, e ali faça um homem. Se for capaz de fazer, coloca nesse homem um amor, coloca nesse homem, quem sabe, uma condição de saber do bem e do mal. Mas uma coisa que ninguém consegue colocar no homem é o batismo no Espírito Santo. Só Deus pode batizar. E você que fala em línguas estranhas, tem a maior dádiva do céu na terra, que é falar em línguas estranhas. Isso o homem nunca consegue fazer. O maior pastor, o maior pregador de todas as épocas, ele não consegue dizer: você vai ser batizado. Ele pode orar, mas só quem batiza é Jesus. E você nesta noite, você tem esta energia dentro de você. As pessoas lá fora, o diabo inventa coisas para a pessoa ficar alucinado, drogas, mas quando termina aquilo, ele está cheio de problema, e quem sabe perde a saúde. Mas nós temos aqui, muitas vezes pulamos, gritamos, damos glória a Deus, alguém chama-nos de louco, mas quando terminamos estamos em paz. Aleluia! É bom ser crente e receber a unção de Deus, falar em línguas estranhas. Aproveita essa salvação, minha irmã. Não chega na igreja e fica triste, não. Manda os problemas esperar naquela porta lá, ou nessa, e entra aqui, adore ao Senhor, seja cheio do Espírito, glorifica ao Senhor, porque ninguém tem esta capacidade, a não ser os crentes em Cristo Jesus, que recebeu a unção do Espírito para falar em línguas estranhas, e sair daqui cheio, e dando testemunho. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Vamos colocar-nos em pé e fazer uma oração. Muitas pessoas dizem assim: olha, isso é costume, prega e ora. Não, oração muda situações, a oração muda posições,
A oração quebra as correntes infernais. A oração dá vida. E todos quanto oram, recebem oração, a sua vida é mudada. Se formos na Bíblia, vamos ver isto. A Bíblia diz que tinha uma mulher que ela orava. E um dia estava depois do almoço orando. E ela estava lá chorando. Foi ali entregar ao Senhor. Levou até uma palavra mal falada de alguém que estava ali perto, que tinha habilidade. Mas ela disse: não, meu Senhor, eu não estava ali embriagada, eu estava depois aos pés do Senhor. E ele disse: vai e a tua bênção seja concedido. Quem sabe nesta noite é o dia da tua bênção, porque Deus está aqui. Só vai terminar a bênção de Deus na terra quando Deus arrebatar a igreja. Mas enquanto a igreja estiver aqui e tiver vaso para ele encher, ele vai encher. Então, para ser sucinto, levante a tua mão comigo nesta noite. Faça a sua oração nesta noite. A bênção está em você. A palavra está em você. A unção está em você. A determinação está na palavra de Deus. Oramos a Ele agora. Senhor Deus e Pai, que privilégio estar aqui nesta igreja. Administrar até esta data pelo pastor Daniel. Esse grande homem de Deus tem separado para esse ministério. E agora esse cajado caiu na mão do pastor Natanael, que agora vai prosseguir, Pai, com todo respeito e amor por esta igreja. E agora os teus filhos estão com as mãos levantadas agora para receber uma bênção. Eu não sei se é a bênção financeira, eu não sei se é a bênção psicológica, eu não sei qual é a bênção que tu está dando agora para os teus servos, mas eu quero pedir agora, ó Deus, como ministro do teu evangelho agora, pela oportunidade dada pelos pastores desta igreja, agora, Senhor, enche as vidas nesta noite, que estão com as mãos erguidas, Senhor, com a oração sincera, a oração aquela que está de sacrifício, apresentou o seu corpo, Pai, para estar com entendimento agora, Senhor, dando graça, Senhor. Os teus servos vieram de longe para estar aqui nesta noite, Pai. Restitui nesta noite bênção e milagres sobre cada vida, Pai, porque Tu és o Deus e somos os Teus servos. Tu és o Senhor, nós somos Seus súditos desta noite, Pai, para receber as bênçãos. Tu és o Deus Criador, nós somos a criatura Tua, Pai. Tu és o Senhor que fez os céus e a terra, nós desfrutamos desta terra. Por isso nesta noite, Pai, eu declaro segundo a Tua palavra e o Teu Espírito, bênção financeira sobre esta igreja, bênção psicológica sobre esta igreja, bênção sobre o corpo nesta igreja, saúde para todos, em nome de Jesus, amém.